Bem-vindos! É com alegria que nos encontramos com vocês em nosso programa semanal No Caminho da Vida, um espaço de encontro com o Senhor, dedicado à leitura da Palavra de Deus, às orações, aos cânticos, às reflexões espirituais e às tradições da nossa Igreja Ortodoxa Antioquina. Este programa é apresentado com a bênção do nosso querido Pai Metropolita Dom Damasquinos Mansur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo e de todo o Brasil. Permaneçam conosco e caminhemos juntos no caminho da vida. Tu que em todo o tempo e a toda hora, no céu e na terra, és adorado e glorificado, ó Cristo Deus, paciente, compassivo e misericordioso, tu que amas os justos e tens piedade dos pecadores, tu que chama todos à salvação com a promessa de bens futuros, tu mesmo, Senhor, acolhe nesta hora também as nossas orações e dirige a nossa vida segundo os teus mandamentos. Santifica as nossas almas, purifica os nossos corpos, dirige os nossos pensamentos, corrige as nossas ideias, liberta-nos de toda a aflição, mal e tormento. Envolve-nos com os teus santos anjos, a fim de que, protegidos e guiados por tuas falanges, alcancemos a unidade da fé e o conhecimento da tua glória inacessível, porque tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Dá-nos, Senhor, um repouso tranquilo e reparador para as nossas almas e corpos. Ampara-nos das trevas do sono pecaminoso e das concupiscências noturnas. Apaga os dardos inflamados do maligno dirigidos contra nós. Acalma o ardor dos nossos corpos e faz com que os nossos pensamentos mundanos e materiais adormeçam. Concede-nos, ó Deus, um juízo alerta, um pensamento puro, um coração desperto e um sono sereno e livre de todo pesadelo. Faze-nos levantar na hora da oração, obedientes a teus mandamentos e lembrados sempre dos teus preceitos. Dignifica-nos para te invocarmos durante a noite e louvar, glorificar e exaltar o teu venerável e majestoso nome. Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ya Rabb irham, 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 ya Rabb irham. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Ya Rabb irham, 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 ya Rabb irham. Kyrie eleison, ya Rabb irham. Kyrie eleison. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Disse o Senhor: o olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho for sadio, todo o corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o corpo ficará na escuridão. Pois, se a luz que está em ti for escuridão, como não será escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e abandonará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não vos preocupeis com vossa vida, com o que comereis, nem com o corpo, com o que vestireis. Não será a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o Pai Celeste os alimenta. E vós não valeis muito mais que eles? Quem de vós, com suas preocupações, pode aumentar a duração de sua vida de um momento sequer? E por que vos preocupais com as vestes? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, gente de pouca fé.
Por isso não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com que nos vamos vestir? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas de acréscimo. Glória a ti, ó Senhor. Glória a ti. Cristo usa uma palavra grega específica quando diz não andeis ansiosos. O que está escondido nessa palavra? A palavra é merimnao, e ela se forma a partir de dois elementos: meris, que significa parte, porção, divisão, e nous, que significa mente, pensamento. Merimnao é literalmente dividir a mente, fragmentar o pensamento. Ansiedade, portanto, não é simplesmente pensar muito, é pensar de forma partida. A mente ansiosa não está em um lugar, está em vários ao mesmo tempo. Divide entre o que é e o que poderia ser, entre o presente e 1000 futuros imaginários. E por estar em vários, não está em nenhum de verdade. O oposto de merimnao não é a ausência de pensamento, é a mente unificada, que habita o momento presente, que olha para uma coisa de cada vez. E tem outra palavra no Evangelho que me chamou a atenção: o olho simples. Isso é só uma questão de enxergar bem? Não, vai muito além. A palavra grega é haplos. Ela carrega o sentido de simplicidade, de unidade, de ausência de dobras. Um tecido haplos é um tecido sem costura, sem emenda. Um olho haplos é um olho que não dupla, que não vê por dois ângulos contraditórios, que não tenta servir a dois senhores ao mesmo tempo. É o olho íntegro. O oposto é o olho poneros, o mal, o que calcula, que compara, que quer Deus e quer as riquezas. E Cristo diz: um olho assim deixa o corpo inteiro em trevas. Não porque Deus castiga a indecisão, mas porque a indecisão é, ela mesma, uma escuridão. E quando Cristo diz, buscai primeiro o reino, esse reino é uma questão de sequência de tarefas? É muito mais do que sequência. A palavra que o grego usa é próton. E próton não significa apenas primeiro no tempo, não é uma questão de ordem, de fazer isso antes daquilo. Próton carrega o sentido de prioridade de importância, de fundamento essencial, aquilo sem o qual nada mais se sustenta. O reino de Deus não é a primeira tarefa da lista. É a base sem a qual a lista inteira perde o sentido. Merimnao nos diz o que acontece quando a mente se divide. Haplos nos mostra o que é a alma quando está inteira. E próton nos indica para onde essa alma inteira deve olhar. Se a ansiedade fosse apenas um problema médico, seria mais simples. Um diagnóstico, um tratamento, um caminho. Mas a ansiedade que nos cerca hoje é mais do que um sintoma clínico. É uma atmosfera. É o ar que respiramos. Vivemos sob um ruído constante. Não é o ruído das máquinas, embora também haja esse. É o ruído de uma mente que não se cala. Acordamos já pensando no que precisamos resolver. Deitamos revistando o que não conseguimos resolver. O dia inteiro é um vai e vem de preocupações que se atropelam, que se sobrepõem, que nunca se encerram de verdade. E a pessoa sente isso no corpo, sente o peito apertado, sente o estômago fechado, sente uma espécie de vertigem leve, uma tontura constante, como se o chão pudesse ceder a qualquer momento. Não é medo de algo específico, é medo de tudo. A antropologia ortodoxa nos diz que o ser humano foi criado com uma alma unificada, uma alma voltada para Deus. Quando essa alma está orientada para o Criador, as suas forças, o pensamento, o desejo e a vontade caminham juntas. Há uma direção, há uma unidade interior, mas quando essa orientação se perde, as forças da alma se dispersam. O pensamento corre para um lado, o desejo puxa para outro, a vontade hesita. E o resultado é essa fragmentação interior que chamamos de ansiedade. O problema não é o que o ser humano contemporâneo se importe demais. O problema é que ele se importa com tudo ao mesmo tempo e com nada de verdadeiro. A ansiedade moderna não é filha da responsabilidade, é filha da dispersão. Mas aqui precisamos ser honestos. A fé ortodoxa não é tranquilizante. Cristo não diz, não se preocupem, porque tudo vai dar certo no sentido que vocês esperam. Ele diz algo muito mais profundo. O vosso Pai sabe do que precisais. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma promessa de conforto, a outra promessa é de presença. A providência divina não é uma apólice de seguro contra o sofrimento.
É a certeza de que o sofrimento não é a última palavra. A ilusão do controle é o maior combustível da ansiedade. Quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. Porque o controle que prometemos a nós mesmos é um controle que nunca podemos de fato exercer. A tradição da Igreja conhece isso. Os padres do deserto chamavam esse estado de assédia, de tristeza, de logismoi. Esses pensamentos que se instalam na mente como inquilinos indesejados e que vão corroendo a alma por dentro, devagar, sem pressa. E o remédio que eles ofereciam não era técnico, era relacional. Era a volta da alma para Deus, era a oração, era o silêncio, era a confiança. São João Crisóstomo sabia o que era a ansiedade. Não a ansiedade abstrata de quem lê sobre o sofrimento, a ansiedade de quem o vive. Ele era arcebispo de Constantinopla, a maior sé do Império Romano do Oriente. Estava no centro do poder, no centro da riqueza, e poderia ter escolhido o caminho da conveniência. Poderia ter abençoado o que precisava ser abençoado, calado o que precisava ser calado e vivido em paz com a corte. Mas João tinha um olho clínico. Ele não conseguia dobrar, não conseguia olhar para dois lados ao mesmo tempo, e por isso falava. Denunciava a riqueza dos poderosos quando os pobres morriam de fome nas ruas. Denunciava a vaidade das mulheres da corte quando se enfeitavam com joias, enquanto Cristo era desprezado nos seus irmãos. A consequência veio. A imperatriz Eudóxia, ofendida com a franqueza de João, conspirou contra ele. Um sínodo de bispos, um julgamento, e João foi arrancado da sua cátedra. Exilado primeiro para a Capadócia, depois para o Ponto. Mas ele continuava escrevendo, continuava influindo, e isso incomodava. Então ordenaram que fosse levado ainda mais longe, para Pitiunte, na extremidade oriental do Mar Negro. A viagem foi brutal. João já não era jovem, o corpo estava fraco. Os soldados que o escoltavam não tinham ordem de cuidado, tinham ordem de pressa. Em algum momento daquele caminho, num lugar chamado Comana, ele não aguentou mais. Pediu para ser levado à capela local. Tiraram as roupas de viajante, vestiram-no com a estola branca do batismo. Ele ergueu as mãos, como fazia quando celebrava a liturgia, e disse as últimas palavras que a história registrou. Glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus, não por algumas coisas, por todas. Pelo púlpito e pelo exílio, por Constantinopla e por Comana, pela voz que pregou e pelo corpo que caiu. A promessa de Cristo, buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas, não era para João uma fórmula de conforto terreno. O que lhe foi acrescentado? Perseguição, exílio, doença, morte numa estrada poeirenta. Mas também uma paz que o mundo não deu e o mundo não pode tirar. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada e imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste à luz o Verbo de Deus, logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, um só Deus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, existe algo, você sabe, né, chamado ansiedade. A grande maioria de nós experimenta a sua amargura. Ansiedade pelo sustento,
pelos filhos, pela saúde, pelo futuro. Muitas vezes acordamos do sono com os nossos corações quase saltando do peito, ofegantes, sem nenhuma razão aparente ou perigo real ao nosso redor. Jesus, o médico nosso, conhece e compreende perfeitamente a nossa estrutura humana. Por isso, ele nos falou de forma direta: não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Na primeira vista, essas palavras podem parecer um mandamento impossível ou desconectado da realidade da terra. Como podemos não importar com estas coisas, sendo elas as necessidades básicas da sobrevivência, né? Mas, se olharmos atentamente para a palavra divina, descobriremos que Jesus não disse não vos importeis, mas sim não vos preocupeis. E a diferença entre as duas é um fio de cabelo que separa a fé da perdição. São João Crisóstomo explica esta linha tênue com a sua sabedoria, dizendo: o cristão age com inteligência e alegria para realizar cada tarefa da vida, por menor que seja. O cristão importa-se, mas não se preocupa. O que isso significa na prática? Significa que eu, como pai ou como mãe, por exemplo, né, tenho responsabilidades diárias. Preciso trabalhar, garantir o sustento, dar estudo aos meus filhos e pagar o aluguel da casa e as contas. Isso chama-se cuidado responsável. Já a preocupação é aquele medo paralisante. É permitir que esses problemas se assentem no trono do teu coração, sufocando a tua alma e fazendo-te esquecer, no calor do teu medo, que existe um Deus vivo que governa todo o universo. Por isso, o Crisóstomo continua colocando o dedo na ferida ao dizer: a ansiedade é a falta de confiança no amor e no cuidado de Deus. A ansiedade no seu íntimo não é apenas uma fraqueza humana passageira, ela é uma crise de fé. E para que o Senhor simplificasse esta verdade para nós, Ele levou-nos numa viagem contemplativa pela natureza, dando-nos 2 cenários: as aves do céu e os lírios do campo. O primeiro cenário: estas aves simples não possuem contas bancárias, planos de aposentadoria ou seguros de saúde. Voam pela manhã sem ter um único grão de trigo na bagagem. E, no entanto, o Criador envia-lhes o sustento dia após dia. Se o cuidado de Deus envolve as aves, não o envolverá a nós? Por quem Ele entregou o seu Filho único para a nossa salvação? O segundo cenário: o rei Salomão, com toda a sua grandeza histórica, os seus tesouros e as suas vestes luxuosas, não pode igualar a pureza e a beleza de flor silvestre simples, que brota da terra pela vontade do Criador e amanhã desaparece. Se Deus veste a erva passageira com este traje real, como esquecerá do homem criado à sua imagem e semelhança? Aqui pode surgir, na mente de qualquer um de nós, seja fiel ou alguém em busca da verdade, uma pergunta legítima: como podemos ver o cuidado de Deus nas aves e nos lírios, se vivemos num mundo atingido por desastres naturais e ambientais todos os dias?
Onde está esse cuidado quando os campos secam ou as enchentes destroem? Onde está, né? Uma pergunta legítima, verdade? Meus queridos, Jesus não estava nos vendendo ilusões, nem disse que a natureza é um paraíso livre da morte. Ele próprio disse que esta erva hoje existe e amanhã é lançada no forno. Jesus sabe que vivemos num mundo quebrado, que geme e sofre, um mundo cujo equilíbrio o próprio homem corrompeu com a sua ganância e egoísmo. Cristo não nos promete um clima perfeito ou uma vida livre de tempestades, mas quer que olhemos para a fidelidade divina. Se Deus não se esquece de conceder beleza à flor efêmera e sustento à ave passageira, para que resistam no meio deste mundo turbulento, então, quanto mais cuidará da vossa existência essencial. O cuidado de Deus não significa anular as leis da natureza, impedir os problemas ou a morte física, mas significa que Ele está convosco, amparando-vos, concedendo-vos a força e a paz para permanecer firmes e vencer as tempestades mais violentas. No meio deste medo global, Cristo vem redefinir a nossa identidade, dizendo-nos que o segredo da segurança está numa única palavra: Pai Celestial. Quando nos colocamos em oração, não estamos nos dirigindo a uma energia cósmica desconhecida ou a um juiz implacável, mas clamamos como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus. E quando compreende profundamente que você é filho, o medo cai por terra automaticamente. Um pai terreno, na sua fraqueza humana, passa fome para alimentar os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial, que conhece as vossas necessidades, doenças, angústias, antes mesmo de abrir os lábios para lhe pedir. Neste contexto, São Gregório de Nicéia diz com palavras de luz: quem realmente sabe que Deus é o seu Pai, não pode ter medo do amanhã. E aqui, Jesus coloca a sua mão sobre a solução real e a verdadeira constituição para a paz de espírito, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este mandamento não significa comodismo, nem convida o homem a deixar o seu trabalho e sentar-se em casa à espera de milagres, né? Jamais. É um convite para reordenar as prioridades. Primeira prioridade, o reino de Deus, ou seja, entregar o leme da sua vida à soberania de Deus. Que Ele seja o rei sobre as tuas decisões, sentimentos e o teu lar, e não o teu medo ou a tua ansiedade. Segunda prioridade, a sua justiça, né? O reino de Deus é a sua justiça, que é procurar a cada manhã viver na fidelidade, na honestidade, no amor verdadeiro que agrada ao seu coração. E o resultado: todas estas coisas vos serão acrescentadas. O resto vem por acréscimo. Diz o Crisóstomo: quem faz do reino de Deus o seu primeiro objetivo, tudo o mais o segue sem que precise pedir. Quando coloca o fundamento correto, a estrutura se organiza naturalmente. As palavras do Crisóstomo
são profundas, mas se forem ditas sem explicação, serão mal interpretadas como se fosse uma fórmula mágica para a riqueza, o sucesso profissional ou para a própria saúde de cada um de nós. O próprio São João Crisóstomo morreu no exílio, doente, perseguido. Ele não foi seguido pelo conforto ou pela saúde terrena. Todas as outras coisas não significam contas bancárias, carros luxuosos e cura mágica de todas as doenças, mas significa o contentamento, a suficiência e a paz interior que faz do pouco muito. Significa a bênção no simples. Significa que quando o teu coração está saciado de Deus, um pedaço de pão seco com paz torna-se melhor do que uma casa cheia de banquetes com discórdia, como diz, o livro dos Provérbios. Quando concentrar primeiro no reino de Deus, a tua visão sobre o dinheiro, a saúde e o sucesso muda. Eles deixam de ser os teus senhores e passam a ser meras ferramentas que utiliza para a glória de Deus, para o serviço da tua família e dos que te rodeiam. Quem faz de Deus a sua prioridade recebe a riqueza espiritual que ninguém lhe pode roubar. Por outro lado, muitos de nós, quando uma crise financeira, uma doença ou um problema familiar bate à porta, sentimos como se o mundo tivesse obscurecido e uma espécie de maldição tivesse caído sobre nós. Mas a visão cristã inverte este conceito. A aflição não é um castigo, mas sim uma provação. Cada problema que atravessamos, cada falta de recursos materiais, é um exame que revela as brechas da nossa fé. Estou confiando na minha conta bancária e nas minhas capacidades individuais, ou estou realmente confiando no Senhor? Uma escolha. São Máximo, o confessor, descreve isto dizendo: as provações entram na alma como o fogo no ouro. Quanto maior o fogo, maior é a pureza e o brilho do ouro. Se os caminhos se estreitaram para você hoje, lembra de que isto não é um castigo de Deus, mas um processo de purificação da tua alma para que sair mais puro e forte. E o Deus que permitiu a aprovação é o mesmo que segura a tua mão para que possa atravessá-lo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Jesus faz para nós uma pergunta muito prática. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? De fato, qual é o benefício real da ansiedade? Alguma vez a preocupação conseguiu prolongar a vida? Conseguiu o medo pagar uma dívida ou colocar comida na mesa? A ansiedade é uma energia desperdiciada, sem qualquer utilidade. Pelo contrário, consome a sua saúde física, destrói a tua paz mental e cega você para não ver as bênçãos de Deus que te cercam. A confiança, por sua vez, é a entrega consciente. Eu me esforço, trabalho duro, cuido das minhas responsabilidades e depois entrego os resultados totalmente a Ele. Quão belas são as palavras de Santo Isaac, o sírio, a este respeito. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele se sustentará. Porque deixar as tuas preocupações com Deus é muito mais fácil do que carregá-las sozinho nos teus ombros fracos.
A diferença essencial entre o verdadeiro fiel e qualquer outra pessoa não é que o fiel viva num paraíso livre de problemas, mas a diferença é que o fiel possui uma paz que excede todo o entendimento, guardando-o no meio da tempestade. Portanto, lembremos-nos sempre, nem todo problema na nossa vida é uma provação punitiva. Pode ser um convite, é uma mensagem de amor de Deus, na qual Ele diz para você: meu filho, já faz muito tempo que anda distante, e confiando nas tuas redes terrenas. Vem, lança-te no meu colo. Estou aqui à tua espera, para que te fortaleça e veja o ouro que há dentro de você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Amém. Ao encerrarmos nosso encontro de hoje, pedimos a Deus que esse tempo que tivemos juntos seja uma semente de luz em nossos corações nesse dia e ilumine os nossos passos. Para conhecer mais a nossa igreja, convidamos você a participar conosco da Divina Liturgia, celebrada todos os domingos às 10h30 da manhã, na Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge de Curitiba, localizada na Rua Brigadeiro Franco, 375, nas Mercês, em Curitiba. Até o nosso próximo encontro e caminhemos juntos no caminho da vida.